Esta é a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Caetano, ou seja, a primeira sessão logo depois do recesso de julho. Nesse momento, os vereadores estão apreciando os 10 projetos que estão na pauta, ou seja, na ordem do dia. Os vereadores Jorge Salgado, Fábio Palácio e Ricardo Rios, este último que está na vaga de Pio Mielo, que está de licença, falaram sobre a sessão e a crescente oposição na Câmara Municipal de São Caetano. E o vereador Ricardo Rios, ele está, na verdade, vamos dizer, ele está substituindo o vereador Pio Mielo, que está se ausentando, está aí prolongando o seu recesso para cuidar de problemas particulares, isso é normal. O vereador está debutando, é a primeira vez que assume ou já tinha experimentado o gostinho do cargo? Não, a primeira vez que eu assumo. E qual que é a impressão, vereador? Não, a impressão é boa, tenho a ansiedade da primeira sessão, que é natural, né? Mas a gente se preparou bastante para isso. Então, nosso conteúdo político, partidário, acho que com o tempo nós vamos deslanchando, vai ter um mês de bastante trabalho, hein? O senhor fez um discurso em defesa de um projeto bastante interessante do vereador Pio Mielo, deixou o projeto pronto aí para ser aprovado. O projeto foi aprovado, que esse projeto aí é mais um projeto para a prevenção contra as drogas. Explique esse projeto, vereador. Então, na verdade, esse projeto nasceu em cima da Secretaria de Fundo Social e com a participação da primeira-dama, a dona Graça, que elas avaliavam, junto com a Andréa, que é a secretária, que o aumento das mulheres no uso de drogas. E quando essa mulher era atingida, é lógico que quando qualquer um for atingido, como falou o plenário, é uma coisa já muito grave, mas quando atingia as mulheres, a situação era mais irreversível ainda, porque desestruturava toda a família, né? Então, esse projeto vem para que o governo fomente políticas públicas, é lógico que no geral para todo cidadão, que faz parte, como falou o doutor Xavier, do SUS, mas que fomente e jogue peso em cima das mulheres, que na hora da sociedade é mais discriminada que os homens, né? Vereador, o senhor está chegando hoje, mas é claro que como um político, uma pessoa pública que acompanha as movimentações políticas da cidade e da região, tem percebido que aqui se parece está sendo registrada uma verdadeira debandada da base aliada. O que o senhor acha desse quadro? Não, eu acho que ele é democrático. O que eu tentei... O PT não vai debandar também, não? Não, o que eu tentei passar para o plenário é que nós não podemos fazer o pano de fundo da disputa já de 2016. Nós temos que, sim, é lógico que é democrático criticar o que tem que criticar, mas que faça com que a cidade de São Caetano seja mais forte. O que não pode ter disputa de grupos. Nós aprendemos isso. O senhor está dizendo que essa oposição, então, é oposição política, não é oposição por projetos? Então, eu acho que eu acho que, assim, a sensação que eu tenho, chegando agora, que tem uma disputa política para frente, né? E são grupos fortes na cidade. E agora estão já começando a criar uma disputa para frente. A disputa não passa pelo momento, só passa no futuro. E o PT vem na sua toadinha se fortalecendo, e o PT sempre foi uma vertente de São Caetano. Apesar de nunca ter governado, o PT sempre teve sua raia própria. E de oposição o PT entende, né? Entende, mas oposição por oposição também nós aprendemos. Hoje nós conseguimos dialogar, apesar de todos os problemas que a cidade tem, nós conseguimos dialogar com a sociedade. E conseguimos ajudar muito mais São Caetano quando a gente era oposição. Agora, nós não perdemos o olho crítico, como eu falei na minha fala, nós não perdemos o olho crítico. E volto a falar, não usar de pano de fundo as disputas eleitorais. Ainda falta muito para 2016 ainda. Certo? Todo mundo quer governar São Caetano, como o PT também quer governar. Mas falta muito ainda até lá, nós temos que construir muito. Porque essa legislatura, o executivo vai ser cobrado da última votação lá na próxima votação. Então, se não souber fazer a discussão, todos nós vamos ser cobrados. Hoje o senhor não é mais a situação, já se colocou como oposição, inclusive pelo discurso que fez. Tem uma oposição responsável, respeitando as diferenças, votando a favor de tudo aquilo que beneficia o povo, mas extremamente crítico naquilo que não atenda os interesses do coletivo. Hoje me coloquei como oposição a esse governo exatamente por entender que todas aquelas mudanças não chegaram. Não apoiei o atual prefeito, entendia que o modelo de administração da cidade deveria ser outro. Como 60% da população o aclamou o prefeito, entendi que a própria população desejava este novo modelo. Apoiei esse novo modelo por 18 meses.
porém as mudanças não ocorreram. E, portanto, quando nós entendemos que a própria população não apoia mais a maneira de administrar deste governo, eu também caminho junto com a população, ajudando, não agora a tentar fazer o governo acertar, mas apontando os erros, apontando as falhas e tentando indicar caminhos para que esse governo possa fazer aquilo que é bom para a população. A própria pesquisa que saiu no jornal esses dias mostra que é o único governo municipal em que a avaliação que a população dá ao governo caiu a cada uma das pesquisas, são 3 pesquisas, é a única cidade do ABC que a avaliação das pessoas ao governo cai a cada pesquisa e você não vê resultados. Esse governo foi eleito com a esperança da população de que várias coisas na cidade pudessem ser melhoradas. E as coisas não estão acontecendo. Essas melhoras não acontecem na cidade. E essa sensação de esperança que as pessoas tinham passa a ser frustrada. Por isso que eu considero o governo como um governo ineficiente, um governo inoperante, já que boa parte das reivindicações que haviam na área da saúde não estão sendo cumpridas. Na própria educação, quando você vai ver, as crianças ainda continuam sem material escolar, os uniformes chegam atrasados, chegam depois com peças faltando. Você, em todas as áreas, você tem deficiências. E se há deficiências, não são deficiências que podem ser justificadas apenas por uma dívida ou apenas por falhas em licitação. Há todo um panorama de fundo onde se usa essas coisas como nuvem, como fumaça, para esconder uma grande deficiência de atuação do governo. Nós estamos numa casa com 19 vereadores. Até ontem o governo estava trabalhando com 18, porque um era independente. Hoje volta o recesso, sendo alguns que se dizem oposição, como o vereador Fábio Palácio. Eu acho que a gente vive na democracia. E eu só entendo, até pela própria fala do vereador, que ele é oposição, até pela falta de alguma necessidade que ele tenha tido e o governo não o atendeu. O governo do Paulo Pinheiro é um governo democrático. O Paulo Pinheiro, até comentaram pelas recentes pesquisas, que ele está com uma avaliação não muito favorável. Mas é um prefeito que anda na sociedade, mesmo com a situação desconfortável. É isso que eu queria falar com o senhor, porque ele recebeu uma nota, segundo a imprensa local, de 4,3%. Ou seja, não foi bem avaliado. O que está acontecendo? Olha, quando você assume um compromisso com o município, como o prefeito Paulo Pinheiro assumiu, e nós que inclusive fizemos parte da legislatura passada, e algumas coisas do Poder Executivo nós não sabíamos que não chegávamos a nós, a dificuldade o governo encontrou. Dentro dos projetos dele, ele está tomando conhecimento do que é o Poder Executivo. E dentro disso, houve algumas avaliações que acabaram decaindo a aceitação da popularidade por falta de algum serviço. Nós sabemos que a região inteira está numa situação idêntica. O município de São Caetano do Sul ele vem sim recuperando tanto a parte da educação, a parte da saúde, que inclusive nos noticiários regionais São Caetano é o único que vem aparecendo que está com atendimento na sua eficiência. Existem algumas demandas, mas essa dificuldade que existe são projetos que estariam sendo sanados ao longo do tempo. Agora, o descontentamento do vereador é porque eu sei que ele tem algumas solicitações do Poder Executivo, mas o governo do Paulo Pinheiro não é um governo de troca, não é uma balança, não é uma feira que você vai lá para você trocar alguma coisa. É um governo sério. E o governo sério não se curva, às vezes, a algumas pressões de alguns vereadores que não entendem o que é legislar o Poder Executivo e representar a sociedade. Por isso, eu creio que o vereador, ele quis mudar de oposição, ele é a oposição e ele vai caminhar da maneira que ele bem o quiser, até por conta de uma democracia que nós vivemos. Foram aprovados os projetos do vereador Paulo Higino Botura Ramos em primeira discussão e votação. É o projeto que dispõe sobre o cadastramento de artistas residentes na cidade com o objetivo de divulgação e consulta no site da Prefeitura. O projeto do vereador Gércio Sartori, que prevê o concurso de Miss e Mister Terceira Idade no calendário oficial de festejos de São Caetano do Sul, também passou pelo crivo dos vereadores. E, por fim, foi aprovado o Dia do Panificador, ou seja, o Dia do Padeiro, no município de São Caetano do Sul. Esse projeto é do vereador Paulo Roberto de Jesus. A sessão ela foi produtiva, como vocês viram. Muito importante para nós, quando a sociedade comparece, inclusive, para acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo. Sessão com vários índices na pauta, várias discussões dos vereadores, que os vereadores, na realidade, não pararam, né, Tony? Teve de recesso parlamentar, mas para sessões ordinárias, porque a casa
trabalhou normalmente, os vereadores trabalharam normalmente, as demandas do município são muito grandes, a sociedade comparece, então eu entendo que isso acabou enriquecendo os trabalhos, o retorno das plenárias que a sociedade vem acompanhando.